Muito boa noite, querida família da Igreja Batista da Praia. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos. Mais um domingo, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e, como sempre, podemos celebrar e declarar isso em alto e bom tom. Estamos felizes porque estamos cultuando ao Senhor dessa feita de uma forma um pouco mais moderna, não é isso? Você na sua casa, você com a sua família reunida online aí e a gente ligado do templo ministrando esse culto ao Senhor. Mas antes eu queria te lembrar da agenda, nossa terça-feira de oração, às 19 horas, o nosso irmão querido diácono PC, Paulo César, nos dirige no culto de oração, intercessão, súplica, ações de graças, onde ali nós colocamos os pedidos e nos colocamos diante do Senhor em oração. E você não pode faltar, de 19 às 20 horas, passa rapidinho, quando vemos já acabou. E a quinta-feira, nosso culto também com o estudo bíblico, agora na nossa plataforma do Zoom, com mais tempo, mais à vontade, onde podemos nos rever, nos confraternizar, deixar um abraço, não é verdade? Vemos ali irmãos queridos, como a irmã Hortência, né? Participando direto ali com a gente, aquela assistente fiel ali e participante do nosso culto, e muitos outros, de muitos outros lugares, tanto nos nossos cultos dominicais, quanto no culto também do Zoom. Nós temos pessoas que participam conosco também, e até de outros estados, de Recife, do Rio, de São Paulo, pessoas que estão participando conosco, cultuando ao Senhor através do culto que nós prestamos a Deus aqui. Pessoas têm tido acesso a essa bênção e têm também participado, louvado seja o nome do Senhor. Então, terça e quinta você já sabe do seu compromisso. Agora nós vamos orar consagrando esse momento ao Senhor. Vamos consagrar a nossa casa, vamos consagrar os nossos filhos, os nossos idosos, agradecer a Deus pelas bênçãos da semana. Vamos dedicar esse culto ao Senhor. Curva a sua fronte, papai, mamãe, as crianças, os idosos, todos. Vamos agora falar com Deus, consagrando esse culto ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esta oportunidade que temos de estarmos em culto ao Senhor nesta hora. Mais uma semana se passou e o Senhor nos preservou em vida, em condições de estarmos agora diante do Senhor em culto, para te louvarmos, te adorarmos, te bendizermos, declararmos o nosso amor ao Senhor. Em nome de Jesus, receba este culto, os louvores que aqui entoaremos, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, aqueça os nossos corações, ministra a bênção que tanto necessitamos. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir, fazer o Teu milagre. Aos tristes, leva o Teu consolo. E aqueles que estão em ações de graças, receba a gratidão de cada coração. Porque nós estamos aqui para Te adorar e para declarar o quanto Te amamos. Então, Senhor, receba este culto no Teu coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, no céu, numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, no céu, numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre os montes, Deus vai
adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame o teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada em seu imenso amor. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Queridos irmãos, é com alegria que nós temos esta bela família aqui conosco, e nós sabemos que a Antonella nasceu há 7 meses atrás, e logo começou essa questão de isolamento. O irmão Osiel e a Rogma também mudaram daqui, e nós oramos por essa família, por esse bebê, que foi presente do Senhor, e eles desejavam de todo o coração estarem aqui diante do Senhor para consagrar, para dedicar esta criança, sua filha, para o Senhor, Antonella. E é isso que eles estão fazendo e desejam fazer. E que toda a igreja e o povo de Deus possa ser testemunha deste momento, quando os servos do Senhor apresentam ao Senhor sua filha, como reconhecimento que foi dado pelo próprio Senhor, graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a fazenda é a herança dos pais, mas os filhos é a herança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar a todos vocês a orarem conosco nesta hora, consagrando a Antonella ao Senhor e colocando esta família diante do Senhor também. Vamos orar, queridos? Pai, nós te louvamos por este momento diante do Senhor, quando chegamos aqui, Senhor, diante de Ti, para dedicar, consagrar Antonella ao Senhor. Nós reconhecemos que ela é fruto da vontade e do amor do Senhor para com essa família. Tu possas guardá-la, dirigi-la, e que no momento certo ela venha ter uma experiência com Cristo Jesus. Que os seus pais tenham sabedoria e discernimento para criar ela também como as suas outras filhas nos teus caminhos, ensinando a tua palavra, Senhor. Guarda esta família, sustenta-os, dirige-os, Senhor, cada um deles. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém, Senhor. Vamos ler o texto da palavra de Deus, texto que eu quero ler com os irmãos agora. É um texto que se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Atente para o que Pedro dizia àquela igreja, ou às igrejas do primeiro século, e certamente são verdades preciosas para as nossas vidas e para as nossas igrejas também. Acompanhem comigo esse texto quando Pedro diz assim, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há
pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em nós ou se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar nessa hora, orar por tua vida, orar por tua casa, por tua família, especialmente a você que é pai. Cubra a tua cabeça, feche os teus olhos e oremos assim ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque Tu és um Deus soberano, um Deus amoroso e que tem cuidado de nós. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e de nada temos sentido falta, porque o Senhor tem sido nosso abrigo, nosso socorro, a nossa esperança. Nesse momento, Senhor, eu oro em favor da vida do pastor Ximenes, do pastor Josias e de todos que compõem essa igreja que faz parte, especialmente a vida de cada pai, de cada provedor do seu lar, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Ó Deus, continue cuidando, continue abençoando, continue ministrando as tuas bênçãos na vida de cada um. É a oração que eu faço, a oração pela fé, crendo na vitória em Cristo Jesus. Na certeza que nenhum mal chegará à tua tenda, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro neste momento em nome de Jesus. Amém e amém.
Graça e paz, meus queridos irmãos, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. No domingo passado, nós encerramos uma série de mensagens sobre pensamentos e sentimentos destrutivos que nos afetam de uma forma muito profunda, especialmente nestes últimos meses, quando vivemos a quarentena, esta pandemia, não é? Este isolamento, enfim, uma normalidade anormal. Isso tem nos afetado de forma muito profunda, emocional, física e até mesmo espiritual. É muito interessante essa semana, quando eu estava na garagem do meu edifício, encontrei um morador, um vizinho, e perguntei: como você está? E ele disse: haja paciência, não estou aguentando mais. E então dirigi até o lobby do edifício para pegar algumas correspondências. Encontrei uma outra pessoa e perguntei: como você está? E disse a mesma coisa, respondeu a mesma coisa: haja paciência, essa situação está incontrolável, insuportável. Sabe, meus irmãos, eu comecei a refletir sobre isto e pensar sobre esse tema. E disse: Deus, o que é que nos falta? Por que todos estão tão impacientes? Por que tudo isso tem gerado este conflito interno e esta impaciência na vida de tantas pessoas? E ao estudar a Bíblia, ao refletir sobre o assunto, ao pensar sobre o tema, surgiu uma pergunta. Eu quero fazer a você como tema desta reflexão. Quem precisa de paciência? Quem precisa de paciência? Então a gente vai perceber que paciência é a capacidade de esperar. E isso também é uma disciplina espiritual, não é apenas emocional, ou psicológica, ou cognitiva, é sim espiritual. Sabe, agora me faz lembrar de um adesivo que certa vez vi em um carro. E aquele adesivo dizia exatamente assim: seja paciente, Deus ainda não terminou comigo. A ideia é certamente bem-humorada, mas também revela algo sobre as expectativas humanas. Observe como isso não exige nada do motorista e transfere sutilmente os ônus da paciência para a pessoa que o segue. Paciência é algo que nós queremos dos outros, mas dificilmente desejamos para nós mesmos. Porque não gostamos de esperar, não é verdade? Especialmente em um mundo em que espera a gratificação instantânea. Tudo acontece imediatamente. Estas características não é algo que nascemos com ou recebemos instantaneamente no momento da salvação, naquele momento que encontramos a Cristo Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, naquele momento que reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Sim. Pelo contrário, isto é desenvolvido ao longo do tempo, com a graça de Deus e certamente com a nossa cooperação, porque somos coparticipantes, não é, da construção do que somos como indivíduos e como seres espirituais. Então, paciência é uma maneira de demonstrarmos o amor de Deus pelos outros. E sem isso, nunca nos tornaremos os pacificadores que Jesus menciona nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus profere o seu sermão mais importante de que quando ele esteve aqui na terra. E Jesus diz naquele momento e naquele sermão, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se agirmos impacientemente, ser impacientes, e se impacientemente exigirmos que todos façam o que queremos e quando queremos, o resultado sempre será conflitos.
Infelizmente, a impaciência é considerada um pecado aceitável, porque não é tão flagrante quanto os outros. Mas sabe de uma coisa? Aos olhos de Deus, precisamos nos livrar deste e de todos os pecados que nos alcançam e tentam nos distanciar do Senhor, roubando a nossa alegria, a nossa paz, impedindo que sejamos bênçãos e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Quando sentimos impaciência, logo em seguida vêm emoções negativas como frustração, ansiedade ou raiva toma conta de nós. O resultado é um tumulto interno tremendo, palavras imprudentes e decisões tolas e inconsequentes. Mas uma das consequências mais prejudiciais da impaciência é a mágoa que causamos nas outras pessoas, que destrói relacionamentos, aliena amigos e causa divisão na própria igreja. Para chegar à raiz de nossa impaciência, precisamos reconhecer o egocentrismo, que as Escrituras chamam de carne, quando nos centralizamos em nós mesmos, nos nossos desejos, nas nossas vontades e nos nossos sentimentos. Paulo, escrevendo a respeito disto, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 12, versículo 3, Paulo diz exatamente assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Sabe, queridos irmãos e amigos, às vezes até racionalizamos nossa impaciência, dizendo que Deus nos fez assim, que somos assim, essa é a nossa forma de ser, de agir e de pensar. Mas na realidade é apenas uma das maneiras pelas quais o pecado nos corrompeu. Essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas por princípios bíblicos que promovem paciência em nossas vidas. Às vezes, o cristão pensa erroneamente que a salvação obtida no passado, naquele momento do encontro com Cristo, é muito ou tudo de importante para a sua vida cristã. Mas o propósito de Deus inclui também santificação ou santidade. É neste processo que estamos vivendo hoje e agora, porque já tivemos uma experiência com Cristo. E devemos entender que o objetivo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho, é nos fazer parecido o máximo possível que possamos ser do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Depois que nos convertemos, o desejo do Senhor é que realmente possamos nos aproximar do pensamento, das ações de Cristo Jesus. Em meu lugar, o que o Senhor faria é nesse processo de separação, de aproximação com o divino, com o sobrenatural, na vivência diária e constante do crescimento espiritual, porque estamos cada dia mais íntimos com Deus e vivendo a realidade de Cristo Jesus em nossas vidas. Precisamos entender que no processo de santificação a Deus, um dos fundamentos é a paciência. Embora essa transformação seja operada por Deus em nossas vidas, como cristãos, não somos passivos, mas participantes deste processo. Então, assim, somos co-construtores deste processo de santificação, que o Senhor deseja que vivamos e assim sejamos. Olhemos o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ao escrever a sua carta aos Filipenses, capítulo 12, versículos de número 12 e 13. Paulo diz exatamente assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por
contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Ele não estava defendendo o trabalho ou a obra ou aquilo que fazemos e praticamos em nossos dias e em nossas vidas para a salvação. Nada disso. Mas ao contrário, isso são esforços empregados para crescer em santidade, sabendo que Deus tem prazer em nós quando assim agimos e somos, e nós desejamos dar a Deus prazer. Queremos ouvir do Senhor a mesma palavra que Ele disse do seu Filho: eis aí o meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Eis aí o meu servo, em quem tenho prazer. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Deus se alegra e Deus diz: aí está o meu filho, em quem tenho prazer. Aí está o meu servo, em quem tenho prazer. Este deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa ambição, cada dia das nossas vidas. Aquele momento que nos encontramos com Jesus, onde Ele restaurou a nossa vida, transformou o nosso ser, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora somos dele, pertencemos a Ele, o nosso nome foi escrito no livro da vida, no seu livro, a eternidade está garantida, os céus para mim, para você, e agora pertencemos a Ele, e somos dele. Ele nos criou e nos comprou com o sangue puro e inocente de Cristo Jesus, e o Senhor continua trabalhando em nós. E ao pensarmos sobre isso, devemos entender que a paciência é uma necessidade para os cristãos, para o servo do Senhor, a fim de que conheçamos a vontade de Deus, a fim de que vivamos a vontade de Deus e possamos abençoar aqueles que estão ao nosso derredor. Nossa necessidade de paciência, quero chamar a sua atenção para isso. Precisamos, e eu quero primeiramente destacar 3 áreas de nossas vidas que precisamos buscar, sim, e ter a paciência. A primeira é para comigo mesmo. Vamos dizer assim, para conosco mesmos. Sim, na minha individualidade, comigo mesmo. Eu não posso ser para os outros aquilo que eu não sou para mim. Eu não posso sentir para com os outros, e nem mesmo para o próprio Deus, se eu não estou bem comigo. Então, quando parece que estamos fazendo pouco progresso no crescimento espiritual, devemos lembrar que a obra de santificação é um processo longo e lento, contínuo, que vai existir por toda a nossa existência, por toda a nossa jornada nesta vida. Então devemos ser pacientes, sabendo que, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, na sua carta, capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou a sua obra em nossas vidas no momento da nossa criação, e continuou de uma forma muito especial no momento da nossa conversão. E Deus continua a obra, e a Bíblia diz, e Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de continuar essa obra até o dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus. E o Senhor tem o melhor, o Senhor planejou o melhor, o Senhor sonhou o melhor para nós, nesse processo de santificação, de dedicação a Ele. Precisamos entender que como base, precisamos ter paciência conosco mesmos, porque estamos nesse processo, e Deus que começou a obra está trabalhando em mim. Cada dia Deus me torna uma pessoa melhor quando me submeto a Ele, quando busco a sua vontade, quando digo: Senhor, estou aqui, e eu sei que Deus está fazendo uma obra. Eu tropeço e Deus me levanta, eu caio e Deus me ergue, eu me perco e Deus me acha, mas é nesse processo contínuo, dia a dia, que vou me santificando, e Deus vai me separando, e Deus vai glorificando o seu nome através da minha vida, e me fazendo ser cada vez mais e melhor para a glória do seu nome, não para a minha vontade, nem para a minha glória. Se o primeiro é a paciência para comigo mesmo, eu preciso também crescer no crescimento, ou melhor dizendo, na paciência para com os outros. Nossas atitudes e comportamentos em relação às pessoas devem refletir as atitudes de Deus. Sim, porque Ele tem sido tão paciente para conosco. Na primeira epístola de
Pedro, capítulo 3, versículo 9, eu leio o que Pedro diz. Ele diz assim: não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. O Senhor nos chamou para vivermos de forma diferente, e tratarmos as pessoas de forma diferente, e refletirmos o seu amor e a sua bondade, e até mesmo a sua paciência para com os outros. A palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que paciência significa longanimidade. Mas com frequência somos rápidos a ficar exasperados, como aqueles que não acreditam ou não agem como desejamos. Quando focamos em como as outras pessoas devem agir, como devem ser e o que devem fazer, sabe o que acontece? Ao olhar para as outras pessoas e então ficamos cegos para conosco mesmo, para as nossas próprias necessidades. E então, sabe, essa necessidade de termos um coração transformado, que ame os outros com paciência, bondade, humildade, altruísmo e perseverança, é comprometido, e deixamos de viver e sentir e ser assim exatamente isso que Deus planejou e deseja que sejamos. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, aquele texto tão famoso, tão importante, tão precioso, tão usado, onde ele fala da excelência do amor, nos versículos de 3 a 7, Paulo diz que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E Paulo continua dizendo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que devemos viver a nossa vida cristã, regenerados e transformados, exercer a paciência para com os outros, para que eles possam ver o amor de Deus através de nós. Vamos ser mais pacientes com os outros? Assim o ambiente ficará muito melhor, não ficará aquele ambiente tenso. Assim as pessoas não ficarão mais machucadas e sofridas. Assim nós não ficaremos mais com um sofrimento em nossa vida e com tensões e tristezas por ter dito ou por ter reagido à forma e a palavras e situações, não como crentes, mas agimos e reagimos como aqueles que não têm a Deus. E também quero destacar que precisamos ter paciência para com Deus. É isto mesmo, paciência para com Deus. Você acredita nisto? Porque toda impaciência com as pessoas, situações ou circunstâncias é finalmente dirigida a Deus. Porque entendemos e sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Como o salmista, no Salmo 103, versículo 19, diz: lembram? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino sobre tudo. Em vez de confiar em seus bons propósitos, nos planos perfeitos de Deus, naquilo que Ele sonhou para você ou para mim, sabe como ficamos? Ficamos chateados se Ele não responde as nossas orações como nós queremos ou desejamos. Se Deus não muda as circunstâncias, situações como nós queremos. Mas sabe o que acontece? Na verdade, o que tentamos fazer é encontrar falhas em Deus, o julgando por nossos padrões humanos, limitados e falhos, e transformamos Deus em uma autoprojeção dialética do nosso próprio eu. Queremos que Deus seja um eu melhorado. A pergunta então é, e quero chamar a sua atenção para pensar comigo: como desenvolver a paciência? Como posso melhorar esta atitude minha?
Como posso crescer? Como posso ter de fato paciência? E quero considerar com vocês ainda 3 passos para ter um coração com paciência, desenvolvendo este fruto do Espírito, porque sabemos que é um fruto do Espírito. Então, nós devemos, primeiro, para que eu possa desenvolver a paciência, primeiramente eu preciso orar por isto. Por quê? Visto que a paciência é um aspecto do fruto do Espírito, como Paulo descreve, escrevendo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo diz, mas o fruto do Espírito é, vocês lembram? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Paulo acrescenta, contra estas coisas não há lei. Podemos pedir com confiança ao Senhor? Sim, claro, sabendo que Ele responde às nossas orações que estão de acordo com a sua vontade e com os seus planos. Na primeira epístola que João escreve, no capítulo 5, versículos 14 e 15, João diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. No entanto, queridos irmãos, se ignorarmos ou lutarmos contra a obra do Espírito em nossa vida, nossos pedidos não serão de forma alguma, terão vida, e tampouco serão sentido. Sabe por quê? A paciência é um fruto que Ele produz quando nos submetemos a Ele e permitimos que a palavra dEle, a palavra de Deus, mude nossa mente, emoções e vontades. Então, se eu não desenvolvo este fruto do Espírito, não faz sentido a minha oração, nem tampouco a minha vida cristã. Segundo, se você quer desenvolver a paciência, se o primeiro é orar por isto, o segundo é pense biblicamente. Um grande problema dessa geração mais jovem é a falta de conhecimento bíblico. E nós lutamos contra o pecado e contra todas as coisas contrárias a Deus pela palavra, ela que nos fortifica, ela que nos fortalece, ela que nos serve de escudo, ela que nos protege. Se você não conhece a Bíblia, está em grande risco por desconhecer, está desnutrido. Então pense biblicamente. Deus usa dificuldades para desenvolver paciência dentro de nós. É por isso que Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Diz Tiago, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabendo, sim, tudo isto, embora o problema não seja alegre ou confortável em si mesmo, nós sabemos que podemos nos alegrar, porque Deus o usa em nossa vida para produzir algo bom. Então, em vez de resmungar ou sentir pena de nós mesmos, precisamos aprender a encarar nossas provações da perspectiva de Deus. Sim, da visão de Deus, sabendo que é assim que Ele nos torna mais parecidos com o seu Filho. Aceite a responsabilidade. Ninguém perde a paciência. Então, a terceira é, aceite a responsabilidade. Se eu quero desenvolver a paciência, primeiro eu devo orar por isso, pedindo a Deus que me ajude a ter paciência. Segundo, o que é que eu devo fazer? Pensar biblicamente, colocando as verdades bíblicas em minha vida,
colocando-as no meu contexto, na minha realidade, buscando a palavra, vivendo a palavra. E terceiro aceite a responsabilidade. Sabe por quê? Ninguém perde a paciência se pensarmos em nossa vida espiritual e não fizermos esforços para crescer. Seremos governados pelas circunstâncias e não por Cristo. No entanto, quando somos responsáveis pelo desenvolvimento da paciência, nunca estamos sozinhos em nossos esforços, pois o Espírito Santo habita em nós e nos capacita. A graça de Deus que nos salvou e nos ensinou e continua nos ensinando a viver em retidão. Na epístola em que Tito, a gente pode ler lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, lemos o que a palavra de Deus nos diz. Porquanto a graça que Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Esse é o desejo do Senhor para nós. Sabe por quê, irmãos? Alguém já disse que a graça que não muda também não salva. A graça que não muda também não salva. Ser paciente é também um ato de fé. Não é apenas uma questão emocional, psicológica, cognitiva. É um ato de fé e de crença. Você acredita que Deus é soberano? Você acredita que pode confiar nele para usar circunstâncias, situações e até mesmo pessoas difíceis? Sim, que aparentemente são insuportáveis, para torná-lo mais parecido com Cristo? Nesse caso, os atributos e os caminhos de Deus se tornarão mais do que meras verdades teológicas para você, mais do que conhecimentos cognitivos ou históricos. Elas são o fundamento da sua paciência. É por causa disso que cada aprovação que você enfrentar se tornará uma oportunidade de confiar em Deus e esperar pacientemente por Ele. Caminhando para a conclusão, quero dizer que paciência começa com o que você pensa. Quando seus pensamentos, sim, estão ancorados nas Escrituras, você descobre que é mais paciente com os outros. E está disposto a suportar dificuldades que antes causavam frustração ou raiva. Em vez de reclamar com Deus sobre a situação, você o agradecerá, sabe? E louvará por suas ações sábias e amorosas em sua vida. Paciência leva tempo e energia para desenvolver, sabemos disto. Mas hoje você pode começar a plantar as sementes que levarão a uma colheita rica. Faça uma coisa. Pegue o que sabe sobre Deus e sobre a sua palavra. Comece de uma forma muito prática, porque o Evangelho é algo simples e prático no dia a dia. E comece a aplicar a todas as situações de sua vida. Comece a considerar suas dificuldades como oportunidades para praticar a paciência. Peça a Deus que o use para torná-lo mais semelhante ao seu filho. Sabe uma coisa? Quando situações e pessoas surgirem em sua vida, e essas pessoas, situações que possam trazer tensões e desgastes, e tente roubar a paz e a sua alegria, ou atrapalhem seus planos, agradeça a Deus por trazer essas experiências e usá-las para transformá-lo, te tornando melhor, te tornando uma pessoa mais, vamos dizer, espiritual no sentido da dependência do Senhor e mais parecido com Cristo Jesus.
Desejo então concluir esta reflexão sobre paciência e desejando que Deus possa alcançar o seu coração. E mais do que nunca vivemos esses dias onde exige de nós paciência verdadeiramente, senão adoeceremos do ponto de vista emocional, psicológico, físico. E paciência é algo não apenas abençoador para nós, mas as pessoas ao nosso redor. É algo que nos ajuda a viver neste mundo, mas sobretudo a comunhão com Deus e a vida espiritual, e permite que Deus realize em nós o seu plano. Deixe-me concluir para a sua reflexão com 2 textos da palavra de Deus. O primeiro é o texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Veja que texto lindo, que Paulo fala a respeito daqueles que entregaram suas vidas a Jesus, daqueles que pertencem ao Senhor e vivem pela fé nesta vida, assim como eu e você. Veja o que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Prestem atenção. As tribulações produzem perseverança. O que produz perseverança? A tribulação nos faz produzir perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E Paulo continua dizendo, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja bem que é um processo contínuo, não é? Primeiro, antes de qualquer coisa, a base de tudo é a tribulação, é a adversidade, é a crise que existe e vem de encontro a nós. Mas esta tribulação, diz o apóstolo Paulo, produz perseverança. E é esta perseverança que produz a experiência com Deus, a experiência da fé, a experiência cristã. Mas vivendo essa experiência que é fruto e consequência da perseverança, que é fruto e consequência da tribulação, essa experiência produz esperança, convicção, certeza. E a Bíblia diz que esta esperança no Senhor não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Entenderam isto? O Espírito Santo que nos outorgou tudo isto. E para concluir, o último texto que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Tiago diz assim, olha bem, presta atenção, que Deus trabalhe em seu coração com esse texto, que ele possa dar muitos frutos na sua vida. Tiago diz assim, Tiago diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Vejam bem como Tiago começa. Tiago diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele continua dizendo, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Vejam bem, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E Tiago continua, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim
o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tendes ouvido da paciência de Jó, e nós conhecemos o que aconteceu depois de todo o sofrimento, como Deus cuidou e o abençoou. Irmãos, a vida cristã, ela é constituída de ações, sentimentos que desenvolvemos a cada dia na direção do Espírito Santo. E uma das bases para a nossa santificação, para a nossa vida cristã e para o nosso sucesso como crentes é paciência. Um dos frutos do Espírito. Que o Senhor te abençoe e te dê paciência. Que o Senhor te ensine a viver nesta vida com paciência. Deus te abençoe. Que a paz, a graça do Senhor seja derramado sobre a sua vida. Amém. Deus te abençoe. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Pai, te agradecemos por esta noite, por este culto, pela Tua palavra que nos instrui, nos orienta, nos abençoa, e nessa noite nos ajudou a pensar sobre a paciência, como devemos ser, como esse fruto do Espírito Santo precisa ser desenvolvido em nós, para que possamos abençoar a nós mesmos e aos outros que estão ao nosso redor, e para que outros frutos sejam desenvolvidos em nós, e venhamos a glorificar o Teu nome e edificar a Tua igreja. Nos dá uma semana de paz na Tua presença, cheios do Teu amor e da Tua graça, com paciência e misericórdia. Fica conosco, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém, amém. Deus os abençoe. Uma boa semana na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu